conheça as grandes ideias que influenciaram o século XIX. Entre elas estão o liberalismo, o nacionalismo e o socialismo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e, claro, deixa aqui o seu like. Meu nome é Elaine Abreu. Vamos falar sobre o liberalismo. Dentro do liberalismo, nós temos várias correntes. Tem o liberalismo comercial, que nós chamamos de liberalismo econômico, e o liberalismo relacionado à questão política. Olha só, a defesa do liberalismo político sempre esteve fortemente ligado e presente em revoluções, que ocorreram entre 1830 e 1848, a partir da França. Cada vez que os monarcas eram considerados empecilhos à solução das questões políticas e econômicas, uma forte reação promovia a sua queda ou a sua submissão. Nesse período, o absolutismo entrou em seus momentos finais, tornando-se quase inexistente em fins do século XIX. O liberalismo econômico, por sua vez, foi fundamental para espalhar as técnicas e as mudanças sociais da Revolução Industrial. Na segunda metade do século XIX, porém, já era possível sentir seus primeiros efeitos negativos, na primeira grande depressão do sistema capitalista. Um último aspecto do liberalismo esteve ligado à relação entre o poder político e o religioso. Durante toda a Idade Média e moderna, as forças políticas e religiosas estiveram intensamente ligadas, porém, a partir do século XIX, a situação mudou consideravelmente. Napoleão Bonaparte submeteu todo o poder religioso, abrindo espaço para a defesa da liberdade religiosa. Então, quando nós falamos de liberalismo, nós estamos falando de liberdade em todos os campos, do pensamento, na política, na economia e na religião. O nacionalismo foi também uma grande expressão característica dos movimentos durante o século XIX. Seus defensores, de forma geral, queriam a união de povos que carregassem laços culturais e linguísticos comuns. Essa visão poderia resultar em várias possibilidades práticas. Uma delas era a reunião em torno de um governo central de estados, que, embora mantivessem vários traços comuns, permaneciam separados politicamente. Essa situação deixava esse estado à mercê da influência de grandes nações, que por sua vez fazia prevalecer seus interesses em detrimento dos demais. Um exemplo disso foi a relação existente entre a Áustria e os 38 estados da região que veio a se tornar a Alemanha. Outra possibilidade de expressão do nacionalismo foi a defesa do direito de cada povo a estabelecer seus próprios critérios de organização política e econômica. Nesse caso, regiões com interesses e propostas muito diversas e que estavam debaixo de um só governo deveriam buscar a separação. Essa forma de nacionalismo geralmente resultava em processos de independência, como foi o caso da Bélgica em relação à Holanda em 1830. Conheça agora um pouco sobre o socialismo. Um pensamento que marcou a história da Europa durante o século XIX foi o socialismo, que buscava a justiça social. Seus representantes propuseram variadas formas para diminuir a distância entre aqueles que tinham muito e os que tinham pouco, normalmente representados, respectivamente, pelos ocupantes da camada mais alta e da mais baixa. Entre as principais expressões das teorias socialistas, destacaremos o socialismo utópico, o socialismo científico e o anarquismo, que são as mais divulgadas. A palavra que acompanha a primeira proposta, o socialismo utópico, é reconhecida como referência ao livro do mesmo nome de Thomas More, um humanista inglês que no início do século XVI defendia a ideia de uma sociedade de iguais. Utopia significa não lugar ou lugar nenhum, e também lugar de felicidades. No século XIX, nomes como Robert Owen e Charles Fourier também defendiam a implantação de uma sociedade sem distâncias ou diferenças, porém, assim como Moros não propunham os meios para se alcançar tal condição, por isso utópico. A maioria dos críticos da utopia social foram aqueles que empreenderam um profundo estudo das condições históricas das injustiças sociais que propunham um caminho para a superação. Conhecidos como socialistas científicos, entendiam que o único caminho para o estabelecimento de uma sociedade mais justa era o da luta de classes. Já o anarquismo, que também é uma ideologia socialista, representa várias formas radicais
Defendia a ausência de quaisquer tipos de hierarquia, seja social, política ou econômica. Os anarquistas enxergavam as estruturas do Estado como mantenedoras das diferenças sociais. Daí uma forma da ideia anarquista: se há governo, sou contra. Não pregavam necessariamente o ateísmo, mas se opunham frontalmente às estruturas religiosas, nas quais, em geral, ocorre a hierarquização. Entendiam que a ideia de propriedade privada também colaborava para a manutenção da injustiça social. Segundo eles, quando alguém se diz dono de algo, a contrapartida é que alguém não o seja. A propriedade privada, segundo o anarquismo, redunda na privação do outro do bem comum. Existe também a doutrina social católica. A doutrina social católica, ou socialismo católico, foi uma proposta que se procurou colocar como alternativa às demais, pois reconhecia a falta da praticidade. Percebia que, naturalmente, aqueles que detinham maior controle sobre o capitalismo dificilmente iriam trabalhar em favor de uma sociedade mais justa. Por outro lado, não concordava com os métodos marxistas da luta de classe. Propunha uma forma de colaboração entre as classes em que os aspectos cristãos de respeito ao próximo deveria pautar as negociações entre trabalhadores e patrões. No fim do século XIX, as preocupações da Igreja Católica com as questões sociais foram organizadas na forma de uma encíclica chamada Das Coisas Novas. Esse documento, publicado em 1891 pelo Papa Leão XIII, tornou-se um pioneiro e um dos mais importantes pronunciamentos da Igreja sobre esse tema. No entanto, foi somente no ano de 2004 que um documento completo foi formalmente estabelecido, o Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Como visto, o século XIX esteve repleto de novas ideias, cada uma representando alternativas para um mundo em profundo processo de mudança, promovendo e servindo de sustentação para vários movimentos que marcaram a história da Europa desse período. Esse é um pequeno resumo sobre as ideologias do século XIX. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, claro, e seu comentário e se inscreva.